Quando na vida falta vida. 1 Samuel, capítulo 9, nós começamos no versículo 1 seguinte, dizendo: havia um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel. E dá aqui a ascendência dele. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, e aparência sem igual entre os israelitas. Numa dada tradução diz, alentado em força, cheio de força. Os mais altos batiam nos seus ombros. Era o mais alto de Israel. E aconteceu que jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chama um dos servos e vá procurar as jumentas. E aí começa uma longa história. Bem, eu queria parar um pouco nessa história e junto com vocês nós avaliarmos e vermos o que Deus tem para nos mostrar através da vida desse jovem chamado Saul, que veio a ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele tinha algumas qualidades. Era rico, poderoso, influente, forte, bonito e flamenguista. Ah, não, flamenguista não, aqui é outro assunto. Não é da Galo não, cara. E numa cultura onde a força real de poder é a própria força, escolheram o mais forte, o mais alto representante do seu povo, aquele que aparentemente estaria no topo da cadeia alimentar, para reinar sobre eles. Tem uma frase que fala: a alma de cada um de nós é encoberta pela aparência de quem não se mostra para não se fragilizar. Repetindo, a alma de cada um de nós é encoberta pela aparência de quem não se mostra para não se fragilizar. Ou seja, as pessoas sempre mostram mais do que são, mais do que têm. Porque há um sentimento em cada um de nós de não nos fragilizarmos ao expressarmos, ao mostrarmos as nossas fraquezas, ao descortinarmos. Por isso, tantas dificuldades nós, pastores, encontramos nos aconselhamentos e os psicólogos encontram nas consultas, porque as pessoas não se abrem e não dizem aquilo que realmente está acontecendo em suas vidas. Aí surge o seguinte questionamento: como um jovem que aparentemente, pelo menos aparentemente, se mostra tão forte, e é como diz, é rico, é poderoso, é influente, é forte, tinha uma beleza fora da normalidade, como um jovem como esse termina a vida suicidando? O que houve no transcorrer do caminho? Nós temos em nossos dias dois extremos de identidade masculina surgindo nessa geração emergente. Os que apresentam a desistência das lutas pelo aumento da pressão e das exigências, ou seja, são fortes, mas as circunstâncias, as situações oprimem eles, bloqueiam seu potencial. Algumas influências malignas, mas ganham seus corações e eles são derrotados pelas circunstâncias. E tem aqueles outros que desistem pelo aumento da sua própria fragilidade. Homens fracos. Homens que desistem facilmente daquilo que lhes é proposto. Aí, eu lembrei daquela expressão que eu já usei, aquelas frases que eu falo com vocês, que
que foi construída, eu não sei exatamente por quem, mas diz muita verdade, que homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis constroem homens fracos. Homens fracos constroem tempos difíceis. E tempos difíceis constroem homens fortes. É um ciclo. E nós vivemos hoje tempos de fraqueza, fracassos na regência do emocional, nas nossas relações horizontais e vertical com Deus. Pela superficialidade que é proposta a essa geração. E eu digo a vocês uma coisa, este foi o mal de Saul. Homem forte, poderoso, influente, mas por dentro fragilizado em suas emoções. E ele se fecha e se fragiliza cada vez mais. Os homens desta geração estão sendo atacados e destruídos em sua alma. É na alma. A construção de relacionamentos cada vez mais rasos. Mateus capítulo 24 está cada dia mais na esquina, no amanhã. Anápolis, o bairro Jundiaí, está cheio de homens assim. Homens que se apresentam numa grande fortaleza. Homens prósperos, homens ricos, poderosos, influentes, mas que estão à beira do caos emocional. Porque lhes falta aproximação com Deus e com conselheiros sobre sua vida. Porque não se abrem em suas necessidades para homens mais experientes, ou que tragam ao coração dessas pessoas, constroem uma ponte com Deus. Existe um muro que os separa de Deus. Nós vemos tentativas isoladas daqueles que se deixam abater por questões da alma, facilmente resolvíveis, com um bom e saudoso diálogo. Tem faltado diálogo, tem faltado afeto, tem faltado atenção. Hoje, no almoço com minha família, eu falei algo que havia dito na reunião de oração quinta-feira, que eu tinha saudade dos piolhos. Aí alguém riu. Eu falava, eu tenho saudade, porque quando eu era menino, e a minha mãe desconfiava que a gente tinha piolho, ela chamava, vem cá, sentava, ali a gente deitava com a cabeça no colo dela, e ela começava a catar piolho. E eu não poucas vezes dormia com ela catando piolho. Mas ela não sabia que junto com o piolho, junto com os piolhos que ela arrancava o meu medo da vida, dos pequenos desafios que começavam a surgir. Ela arrancava a insegurança de uma criança que tinha acabado de perder um dos olhos. Ela arrancava a carência, a afetividade dos bullying sofridos na escola. Ela arrancava todos os meus medos e todos os meus temores. Iam junto com os piolhos. Mas por que iam? Por causa do toque dela, de mãe. Da atenção. E aqui, ela não deixou que fosse construído um Saul. Ela interferiu no processo do abandono. Ela interferiu na necessidade que eu tinha, enquanto filho, do apoio dos meus pais. Eu tenho saudade dos piolhos.
Eu não sei onde estão esses piolhos aí, mas digo a vocês que eles fazem falta. Porque eu não sei se as mães, os pais de hoje, para não deixarem que desenvolvam no coração de seus filhos, assim como muitos de nós adultos temos deixado desenvolver, desenvolvam um Saul. Saul foi muito solitário. Muito solitário. Eu falei há um tempo atrás de uma pregação a respeito da pamonhada, eu lembrei agora que a gente saía, a família, eu saía com os meus filhos, o Rubens era pequeno, e ia com alguns adultos, a gente entrava no milharal, e na realidade, eu buscava investir na vida dele, esse sentimento de que, heróico do homem que vai buscar o milho. Quem buscava o milho na pamonhada eram os homens. Aí colocava algumas espigas num saco, ele botava nas costas, e a gente vinha com os sacos abarrotados, e ali, heroicamente, colocávamos os milhos no centro de uma roda de pessoas sentadas ali, e ali partia-se com cutelo, cada milho. As mais experientes tiravam as palhas, as melhores, colocavam uma bacia de água quente. Ali, logo depois que fazia aquilo, arrancava-se com muito cuidado os cabelinhos do milho. Depois, ralava-se o milho, papel do homem, né? Ralava-se o milho. Depois, coava-se aquilo para separar um pouco para milho, outro tanto para curau. Depois separava a massa do milho para separar para milho salgado, pamonha salgada e pamonha doce. Uma vez nós vimos um pedido de casamento numa pamonhada dessa. O noivo escondeu a aliança dentro da massa da pamonha, marcou a pamonha, e na hora de distribuir, era uma pamonha doce. Alguém perguntou para a noiva: que pamonha você quer, doce ou salgado? Salgado. E o desespero dele: come doce, meu bem, come doce. Mas ali a família, reunida em volta da pamonhada, acabava aquilo tudo, colocava-se para cozinhar, a pamonha para ferver, e todo mundo ia tomar banho, voltava todo mundo limpinho, por uma segunda rodada de amor, de comunicação, de relacionamento. E a vida não criava Saús, porque havia esse amor, havia tudo isso. Hoje passa alguém na nossa porta gritando: olha a pamonha do Adriano, minha gente, pamonha quentinha, pamonha fresquinha, R$5. Já foi? Está barato demais? Vocês quase estão comprando pamonha, né? Mas onde estão os outros ingredientes da pamonha? Onde fica o amor, o relacionamento? Onde ficam os valores emocionais que equilibram o nosso potencial? Valores que foram negligenciados pelo nosso personagem. Nós necessitamos disso. Pastor Paulo Henrique é médico pediatra, e ele nos relata que muitos, há um número assustador. Quando ele me fala um número, eu olho bem nos olhos dele e vejo que ele está falando verdade. São números assustadores de crianças com problemas neurológicos por falta de afetividade, falta de toque, falta de encostar nele, falta de carinho, falta de atenção, falta de abraço, conversa.
Isso cura, meus irmãos. Saul, muito provavelmente, não teve isso. Teve riqueza, poder, influência, força, porte, beleza. E o que mais uma pessoa espera da vida? Afetividade, relacionamentos puros, sinceros, experiência com Deus. A gente fala toda hora, conversando com os irmãos, e eu lembro sempre desse texto: e conhecereis a verdade vos libertará. Não sai da minha cabeça. Por que não sai? Porque verdade não liberta se não for experimentada, se não for conhecida. Nós estamos aqui ouvindo a verdade é a palavra de Deus, mas ela não basta a vocês. Vocês precisam, necessitam de uma experiência com Deus. Entendam isso. O conhecimento que a palavra fala é o experimento. A verdade científica diz que só se torna lei aquilo que pode ser experimentado. No Evangelho é a mesma coisa. Só se torna factível na sua vida conhecer Jesus se você experimentá-lo. Ouvir falar dele não lhe serve. Saul não se aproximou de Deus. Quem escolheu Saul rei foi o povo. O povo que falou para Samuel: queremos um rei. Que rei? Forte, bonito, poderoso, influente. Mas não pouco importava para o povo que fosse alguém que ouvisse a voz do Senhor. Davi foi o contrário. Não foi escolhido pelo seu porte, não foi escolhido pela sua inteligência, não foi escolhido pelo poder que ele apresentasse, não foi escolhido pela riqueza, não foi escolhido pela influência, porque ele não tinha nenhuma. Foi escolhido porque era homem segundo o coração de Deus. Quantos Saúls nós temos andando pelas ruas de Anápolis? Quantos Saúls nós temos nessa noite sentados aqui me ouvindo? Pessoas que o convívio raso, superficial, de pessoas superficiais, de amigos, ditos amigos, mas que são apenas conhecidos de redes sociais. Se você termina a vida contando na mão os amigos, você teve sucesso na sua vida. Nós precisamos construir pontes horizontais e pontes verticais, porque as pessoas hoje servem a sua religiosidade. Já aconteceu comigo, me aproximar de uma pessoa, ver que ela necessita de alguma coisa, me apresentar como pastor e ela dizer para mim: eu sou católico. Não é sobre isso que eu queria conversar com você, não é sobre religião. Mas quando a gente fala que é pastor, o coração da pessoa se fecha. Por isso, Guilherme, quando eu te conheci no meio empresarial, eu não falei que era pastor. Por isso, Walter, quando eu te conheci, eu não falei que era pastor. Eu ouvi há pouco tempo atrás, o Lucas deve ter ouvido também, um cidadão que dá uma série de conselhos à pessoa, dizendo que o conselho foi dado por um sábio, e deu um nome para o sábio, e deu uns 4 conselhos, e a pessoa falou: mas eu quero conhecer esse sábio, me dá o endereço desse sábio, me dá o telefone desse sábio, eu quero ler alguma coisa dele, eu quero conhecer. Aí ele falou: desculpa, mas eu menti para você, esse sábio é Salomão, e eu disse para você versículos bíblicos, mas se eu dissesse para você que eram versículos bíblicos, você não me ouviria. Então eu tive que falar outra coisa. As pessoas criaram ojeriza, distanciamento da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho.
se distanciaram dos conselhos de Deus, se distanciaram de conselheiros sobre suas vidas. Saul tinha tudo para dar certo. Saul tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Faltou a Saul experiências, relacionamentos sadios. E quando eu falo em relacionamentos sadios, eu falo em construção de vida. Eu queria ler algumas considerações para vocês e vou fazê-lo na Bíblia Viva. Eu fui atrás dessa tradução que eu gosto, ela é muito atual. Então, não se escandalizem com o que eu vou ler, mas eu vou ler Bíblia, tá bom? É Bíblia isso, só uma tradução viva. 1 Samuel 20, versículo 30 ao versículo 34. Saul ficou louco da vida, nessa tradução, e falou para seu filho, Jonatas: você é um tolo, seu filho de uma prostituta. Diz Saul furioso: pensa que eu não sei que você quer que este filho de Jessé, esse bastardo, seja rei em seu lugar, para vergonha sua e de sua mãe? Enquanto ele viver, você nunca será rei. Saul falou para o seu filho. Agora vá lá, engane-o e traga-o até aqui, para que eu o mate. E Jonatas pergunta ao seu pai: mas o que ele fez? Por que deve ele morrer? Então Saul pegou uma lança e atirou contra seu filho Jonatas, tencionando matá-lo. Com isso, finalmente, Jonatas reconheceu que seu pai estava, na verdade, louco, quando disse que Davi deveria morrer. Jonatas saiu da mesa cheio de raiva e durante aquele dia não quis comer nada, pois ficou muito magoado com a atitude vergonhosa de seu pai para com Davi. Faltou relacionamento familiar na vida de Saul. Saul rejeitou o seu filho. Saul levou esse filho à morte. Relacionamentos familiares. Um homem forte, poderoso, influente, rico, mas que não tinha paz em sua casa, que não tinha uma família estruturada. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso. Saul não construiu uma família. Foi fragilizado sozinho. Foi se distanciando. Ele ficava em depressão e Davi tinha que tocar a harpa para que demônios saíssem dele. Fazia no coração dele, trazia uma paz interior, uma paz que ele não conseguia, talvez pela falta de relacionamento familiar. Faltou relacionamento com a autoridade de sua vida, Samuel. Reparem que ele se distanciou da família, ele se distanciou de quem o havia ordenado, havia colocado uma unção sobre a vida dele. Vocês sabem o que é unção? Eu, uma vez na fazenda aqui do Jair Sardinha, perto do apóstolo Filomeno, alguns de vocês lembram dele, a gente sentado e um rapaz se aproximou e perguntou para a gente assim: pastores, alguns de vocês poderiam me explicar o que é unção? E eu parei e fui buscar uma explicação que fosse plausível, que ele entendesse a explicação. Enquanto eu pensava, o apóstolo Filomeno falou: peraí, eu te explico num instantinho. Está vendo aquela vaca que está ali? Ele olhou: estou. Está vendo aquele passarinho no fio? Estou. No dia que você vê a vaca no fio, o passarinho pastando, é unção. Unção é aquilo que é impossível.
Unção é aquilo que é impossível para os homens. Pastor Lucas falou hoje, quando a mulher hemorrágica tocou na veste de Jesus. Imaginem vocês, é só a veste. A sombra de Pedro curava pessoas. Os ossos de Eliseu, os ossos de Eliseu ressuscitavam pessoas. Imagine só, a mulher só tocou na veste de Jesus e foi curada, só na veste dele. Na veste dele. A unção era tamanha em Jesus, que só o toque na veste dele foi suficiente para curar aquela mulher de uma hemorragia de 12 anos. Conversávamos sobre isso na nossa reunião de homens na segunda-feira. Nós temos um ginecologista e ele explicava que é normal esse ciclo aí, um sangramento assim em 30 dias é possível, agora 12 anos, mas se foi com apenas um toque na veste de Jesus. Lá em 1 de Samuel 13:6 fala assim: quando os homens de Israel viram aquela enorme quantidade de soldados inimigos, filisteus, perderam a coragem por completo. Eles eram liderados por um covarde que se apresentava forte. No começo dizia-se forte, ele é poderoso, ele é influente, ele é rico. Mas dentro daquele homem, com toda aquela estrutura, havia um homem fragilizado, um homem fraco, um covarde. Procuraram esconder-se nas cavernas, nas moitas, nos esconderijos, entre as rochas, dentro de túmulos, dentro de poços. Vai ter medo assim de outro lugar. Que é isso? Que exército é esse? Que quando vê o inimigo, sai cada um correndo para um lado, sem liderança. Quando aconteceu, 3 vezes os filisteus enfrentaram os israelitas, 3 vezes, essa é uma das vezes. Numa outra oportunidade, veio um guerreiro filisteu, um gigante chamado Golias, e esse gigante se levanta e fala: tem homem nesse exército aí? Se tem homem aí, vem me enfrentar. Ele estava gritando, falando com quem? Com o homem. Quem era o homem de Israel? Saul. Era o mais alto, era quase do tamanho do gigante, era forte, era poderoso, era rico, era influente, mas estava fechado na tenda lá, morrendo de medo, porque seus soldados sabiam que o rei era o único que poderia enfrentar aquele gigante. Ele era um gigante, Saul, um gigante por fora, mas um anão por dentro. Fragilizado. Alguns deles atravessaram o Rio Jordão a nado, de medo. Eu imagino que alguns até conseguiram correr por cima das águas do Rio Jordão. E fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou em Gilgal. E os que estavam com ele tremiam de medo, porque aquele rei não dava segurança para ninguém. Essa era a realidade. Aquele rei não inspirava segurança. Lá em 1 Samuel 16, mostra Golias desafiando o exército de Saul. Demoraria apenas um dia, de onde eles estavam até o lugar onde Samuel estava. Saul não consultou Deus. Saul não consultou Samuel, o profeta.
Um dia bastaria para que um mensageiro corresse lá, chamasse Samuel, Samuel viesse e desse um direcionamento de Deus para eles. Mas Saul não conhecia Deus. Mas ele, quando ele foi ungido, pouco antes, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Foi mesmo. A mula de Balaão também foi. No entanto, não deixou de ser mula. Não passou a ser cavalo árabe, não. Continuou sendo mula. Amados, como foi dito pelo pastor Lucas hoje, na palavra de hoje, foi maravilhosa, Lucas. Como foi dito hoje, olha, reparem que não é como se começa, é como se termina. Saul tinha tudo para ser o rei segundo o coração de Deus. Tinha tudo. Bastava que ele abrisse mão do que ele cria ser a verdade. Ele era fragilizado por dentro. Mas, justamente quando ele terminava de fazer oferta, Saul fez ofertas a Deus no lugar do sacerdote. E quando ele terminava, Samuel chegou. Saul saiu para encontrá-lo com medinho do profeta. Porém Samuel perguntou: o que é isso que você fez? E aqui está uma expressão: bem, todavia, entretanto, contudo, porém, portanto, conquanto. É uma desculpa. Bem, respondeu Saul, quando vi que meus homens se iam espalhando daqui, e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: só Deus. Os filisteus estão prontos para marchar contra nós, e eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso, contra a minha vontade, eu ofereci sacrifícios. Samuel fala para ele: louco, Deus rejeitou sua oferta. Mas por que Deus rejeitou a oferta dele? Preste atenção no que eu estou mostrando para vocês. Eu estou falando de um homem que não conhecia Deus, de um homem que estava tentando se chegar a Deus com agrados, artimanhas humanas, para se aproximar de Deus. Lá em Gênesis, fala a respeito de Abel e de Caim. E fala: agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Não agradou-se Deus de Caim e nem da sua oferta. Porque antes de Deus se agradar daquilo que damos ou fazemos, Deus tem que se agradar de quem somos. Deus se agrada da essência de cada um. Por quê? Porque ser é a essência, fazer é consequência. Fazer sem ser é hipocrisia, religiosidade. Ser sem fazer é deficiência. Deus quer que nós sejamos segundo o coração dele, como Davi era. Deus queria que Saul fosse sincero, honesto com ele, mas Saul usou de artimanha. Deus, conhecendo o coração de Saul, rejeitou a oferta dele, como rejeitou a de Caim, e como rejeita até hoje ofertas ou religiosidade de pessoas que não têm sinceridade no coração.
Não adianta você ir lá na quarta-feira de cinza, você fazer promessa, você sair ajoelhado daqui até a Trindade, você sair se arrastando até a Trindade. Não adianta se esfolar todo. Não adianta se não houver no seu coração uma sinceridade perante Deus, uma essência pura, singela, simples, mas verdadeira para com Deus. Saul articulou, Saul movimentou. Olha o que Samuel fala para ele: acaso o Senhor tem tanto prazer nas suas ofertas, nos seus sacrifícios, como tem na sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você ouça a voz dele na obediência do que você levante ofertas para ele. Saul não conhecia Deus. Em 1 de João 3,12 fala: não devemos ser como Caim, que era de Satanás. Uma outra tradução fala que era filho de Satanás e que matou seu irmão. E o próprio João pergunta: por que ele matou? Porque Caim estava praticando o mal e sabia muito bem que a sua vida não era igual à vida do seu irmão. Faltou experiência de relacionamento com Deus na vida de Saul. Através do profeta Samuel, que havia imposto a mão sobre ele, e derramado sobre ele a unção de rei, uma capacitação sobrenatural, que foi derramada sobre Salomão, o filho de Davi. E a sabedoria de Salomão era algo tremendo, tremendo. Você lê hoje o livro de Provérbios, Eclesiastes, você fica encantado com a profundidade do que esses dois livros dizem. Queridos, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Leiam de manhã. Não existe esse negócio, que me perdoem essas pessoas que ouvem tutores intelectuais, que vão buscar sabedoria. A maior e melhor e única sabedoria, a eterna sabedoria, está na palavra de Deus, explícita para quem quiser. É só ler a palavra de Deus, mas ler entendendo que é manual para a tua vida. É manual para a tua vida. Então faltou para Saul relacionamento familiar. Faltou para Saul relacionamento com pessoas mais experientes, pessoas que pudessem ser conselheiros. A palavra de Deus fala: na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas não fala que na multidão de conselhos há sabedoria, porque nem todo conselho vem de conselheiros. Cuidado com os seus projetos, cuidado com os seus sonhos, cuidado com quem você abre o coração, cuidado para quem você conta os projetos mais íntimos seus para com Deus. Desenvolva relacionamentos seguros, para que esses relacionamentos possam ser de troca mútua de experiência, troca mútua de carinho, de afetividade, de consideração, de amizade, e que você possa confiar e você possa caminhar ao lado de pessoas que caminham dentro do mesmo propósito que você. Construa amizades sólidas. Construa amizades sólidas. Foi o que faltou para Saul. Conselheiros. Não que ele não os tivesse, ele tinha. Ele só não desenvolvia esse relacionamento. Não era honesto e sincero o suficiente para desenvolver o relacionamento. 2 de Samuel 28, ele mostra a sua inexperiência de relacionamento com Deus. Os filisteus se acamparam em Sunem,
E Saul e os seus exércitos de Israel se acamparam em Gilboa, uma distância de aproximadamente 2 quilômetros. 2 quilômetros apenas. Eu fico imaginando que eu consigo enxergar o horizonte 2 quilômetros. Eu consigo enxergar, vocês também conseguem enxergar. Quando a gente está chegando em Goiânia, tem aquela curva, a lá Goiânia, né? Todo mundo lá Goiânia, é ali, pertinho. A gente consegue enxergar. Então o exército dele viu o exército do inimigo. E quando ele viu o tamanho do exército inimigo, e ele não era nada corajoso, quando Saul viu o enorme exército filisteu, ficou tremendo de medo. Imaginem vocês, o rei, que era referência, saiu tremendo de medo aos olhos do seu exército. Aí ele vai e pergunta ao Senhor o que deveria fazer. Deixa eu dar uma pausa, olhem aqui para mim. Eu não sou o único que um dia já pensou assim. Quando adolescente eu pensei assim, eu vou deixar para me converter, para ser crente, mais na frente. Se eu for crente agora, eu não vou poder dançar, eu não vou poder ir para os bailezinhos, que eu gostava de ir para bailezinho, eu não vou poder namorar do jeito que eu gosto de namorar, eu não vou poder fazer muita coisa que eu gostaria de fazer, de conhecer. Eu tive um pai que era fumante, e papel de homem para mim era aquilo ali que meu pai fazia. E quando eu trabalhei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma carteira de cigarro. Eu era homem agora, estava trabalhando. E eu peguei a carteira de cigarro, Hollywood, naquela época abria-se assim, abriu, os 3, 4 coleguinhas do meu lado, eu abria, peguei os cigarros, inverti. Meu pai invertia, não pegava pelo filtro, pegava pela ponta do cigarro. E meu colega, o que está fazendo aí, papai? Eu sei o que eu estou fazendo. Sabia tudo. Virei o cigarro, bati, ofereci para os meus amigos, cigarro que eu comprei com o meu salário. Botei o cigarro na boca, um isqueiro, acendi o cigarro, dei a primeira tragada, quase morri. Engoli aquela fumaça ali, entrou pelos olhos, entrou pelo nariz, tudo da canto. Eu comecei a tossir, nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Que experiência terrível. Mas eu pensava assim, um dia eu vou converter. Um dado dia, aos 14 anos de idade, tinha uma festa na igreja de jovens, meu irmão havia convidado, ele era convertido, meu irmão mais velho, e eu fui lá e as minhas intenções não eram as melhores. Muito rebelde. 14 anos, todo mundo é rebelde, né? Aí, sentei, para minha surpresa, Jesus se apresentou para mim aos 14 anos de idade. Foi a melhor vida que eu podia ter. Me deu uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, genro nem tanto. Pode elogiar muito, não, né? Eles folgam. Genro, mais ou menos. Mas por que eu entrei nesse assunto? Eu entrei nesse assunto porque Saul quis de repente ser amiguinho de Deus. De repente. Ele perguntou ao Senhor o que deveria fazer, porém, adversativo. O Senhor não lhe deu resposta, nem por meio de sonho, nem por meio de Urim, Tumim, ou por intermédio de profetas. Então Saul deu ordens aos seus auxiliares para que procurassem uma médium. Sabe esse pessoal que vai procurar aquelas médiums de esquinas, aquelas adivinhas, aquelas que sabem tudo a respeito do futuro dos outros, dela não, só dos outros. De maneira que ele pudesse perguntar a ela o que fazer. E eles encontraram uma lá em Endor.
uma pequena currutela. Aí o homem de 2 metros de altura, com 2 soldados do lado, se disfarçou, ninguém reconhecia ele. Está parecendo aqueles filmes que o cara coloca uma máscara, pronto, acabou, ninguém reconhece. É o Super-Homem, tirou o óculos, ninguém mais reconhece, acabou. É o Batman, botou uma máscara, ninguém sabe quem é ele. Mais ou menos isso que Saul fez. E se disfarçou, usando roupas comuns, gente. Ele tirou a roupa de rei e colocou uma roupa comum. Pronto, ninguém mais reconhece ele. Um cara de 2 metros de altura, com 2 soldados do lado. Tolice. Em vez de usar as suas vestes reais. E ele foi à casa da mulher à noite. Vocês imaginam que era o rei. Essa mulher não conhecia o rei dela? Quando ela viu Saul entrando, falou: estão armando para mim. Ele foi à casa da mulher à noite, acompanhado por 2 de seus homens, 2 soldados do lado, e disfarçado. E ele falou para ela: eu quero falar com um homem que já está morto. Samuel já havia morrido. E pediu Saul: podes fazer-me subir o espírito desse homem? Primeiro que não deveria ser subir, deveria ser descer, né? Mas vamos lá. Lá em Deuteronômio 18:10 fala assim: por exemplo, não viverá o israelita que entregar filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses, ou entregue a Moloque, que é o deus que exigia a entrega do primogênito. Também nenhum israelita poderá dar-se nenhuma dessas práticas. Adivinhar o futuro, era o caso dela, também, e coisas secretas, ler cartas e sorte das pessoas, seja por meio do que for, cartomante, que lê pelas cartas, necromante, que pratica necromancia, consultando espíritos malignos como se fossem mortos, invocar espíritos para pedir ajuda deles, encantar ou hipnotizar bichos e pessoas, fazer trabalho de médium, fazer magia, ou todo e qualquer tipo de feitiçaria, e consultar os mortos. Aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E diz mais no versículo 13: vocês devem andar com retidão diante do Senhor nosso Deus. Olha, Saul não era um homem mau. Ele só perdeu o referencial. Eu conheço muita gente boa que está desviada do referencial que é Deus. E vou falar uma coisa para vocês que eu falei uma vez pregando aqui. Se fosse para convidar um dos 2 reis para jantar na minha casa, sem eu estar presente, Saul ou Davi, eu convidaria Saul. Eu não sou Urias não, mas eu sou meio desconfiado. Saul era mais confiável. Ele não era um homem mau. Ele só era um desinformado. Ele só era alguém distante da verdade que é Deus. Ele foi procurar Deus numa médium. Foi procurar ouvir Deus naquilo que profanava o nome de Deus. O que faltou a Saul foram bons relacionamentos e experiência com Deus. O problema de Saul foi que ele não aprendeu a ouvir Deus, viveu todo o seu reinado sob pressão. Que sirva para nós. Você pode ser forte, bonito, influente, corajoso, rico, mas você precisa de Deus. Todos necessitamos de Deus. Porque nós não podemos enfrentar os problemas dessa vida, desse mundo,
sendo gigantes por fora, tão somente sendo gigantes por dentro. E quem torna grande o nosso interior é a presença de Deus. Faltou no coração de Saul colocar sua vida e seu reino na presença de Deus, como fez Davi. Ele confiou em sua riqueza, confiou no seu poder, na influência, na força, mas não confiou em Deus. Como pessoas e valores naturais, Saul era mais íntegro que Davi, mas faltou-lhe bons conselhos, humildade diante de Deus. Amados, todo problema que o reino tinha, Davi levava para a presença de Deus. Aprendam com Davi, não aprendam com os erros de Saul. Todo problema, Deus tinha espaço no coração de Davi. Davi se humilhava perante Deus. Está aqui, pastor Moisés veio falar sobre dízimo e oferta, chorou. Pastor Moisés Romero vem para pregar, chora. Se chamar a Glaucia aqui, ela vai vir chorando já. Se chamar esqueci o nome da irmã também, que toda vez chora, que é só aproximar, está chorando, né? Nós temos muitas pessoas chorando no nosso meio, mas é um choro da presença de Deus, é um choro da conscientização de que aquilo que está sendo dito pertence a Deus. É raro um louvor que eu não chore, e quando vou recorrer ao meu amor, ali para ficar juntinho com ela, olho para ela, está chorando também. Mas o que é isso? É a presença de Deus. Nós aprendemos nessa cultura nossa machista, que homem não chora, né? Eu lembro do Cardoso, esposo da Márcia. Cardoso, antes de converter, só andava armado, dava tiro, esfaqueava, era preso. Aí veio para a igreja, começou a caminhar com a gente. Um dia, num encontro de homens, ele veio e me abraçou chorando. Eu falei, Cardoso chorando? Ele falou para mim, pastor, agora eu sou igual a vocês. Agora não sou mais homem, eu sou igual a vocês agora. Não entendeu nada. Faltou uma experiência permanente com Deus. Saul teve uma experiência com Deus, mas não foi permanente. Experimentou plenitude do Espírito, mas não soube manter e crescer essa experiência. Muitos de nós já tiveram um dia uma experiência com Deus, mas se distanciaram, e hoje, pela pressão da vida, não conseguem uma dinâmica de um relacionamento profundo, sincero, permanente com Deus. Aprenda com Davi, não aprenda com Saul, não aprenda como Saul. A falta de experiência intensifica os problemas que enfrentamos. Faltou a Saul coragem de pedir ajuda, humildade diante de Deus, reconhecendo sua incapacidade em resolver os problemas e governar o seu povo. Se tem algo que Satanás se aproveita na nossa vida, é o nosso distanciamento de Deus. Não se distancie de Deus. A graça não é meritocrática. A graça nos é dada, mas você precisa estar disponível, tem que buscar Deus.